Apocalipse capítulo 14. As 7 visões. A hoste triunfante no Monte Sião. Versículos de 1 a 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui está dizendo que estes são os que não estão contaminados com mulheres. Foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na leitura, no estudo desse capítulo, do capítulo 13, vimos os homens adorando a besta. Agora a visão nos dá o glorioso quadro dos 144.000 redimidos adorando ao Cordeiro, e é sempre assim, quando aparece que todo mundo quer dar homenagem às normas anticristãs, há lugares em que multidões dos fiéis adoram o Cordeiro e andam com ele. Adoram o Cordeiro e andam com ele. João viu o Cordeiro sobre o Monte Sião, versículo 1 do capítulo 14 de Apocalipse. A cidade de Davi era Jerusalém. 1 Reis, capítulo 8, versículo 1. O templo foi edificado no Monte Moriá, palácio de Davi, no Monte Sião. Monte Sião é o lugar escolhido como sede do glorioso reinado de Cristo e seus santos durante os 1000 anos. Isaías capítulo 2, versículo 3. Sião é também o símbolo do lar dos redimidos e do lugar de adoração eterna do povo de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 24. Acerca dos 144.000, podemos ler no capítulo 7, versículo 14 de Apocalipse. Não eram crentes ocultos na tremenda perseguição da besta. Capítulo 13, versículo 17. Mas em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Em suas testas tinham escrito o nome dele, o Cordeiro de Deus, e de seu pai. Podemos ver em João, capítulo 19, versículo 38, e em Marcos, capítulo 8, versículo 38, e em Romanos, capítulo 10, versículo 10. Porque são virgens. Versículo 4 do capítulo 14 de Apocalipse. Isso não dá a entender que o casamento seja desonrado por Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 5. E Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Mas que eles guardaram aquela íntima e santa comunhão com Deus, da qual Paulo fala, usando o mesmo símbolo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Da mesma maneira, a figura de fornicação é empregada para descrever os infiéis a Deus. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 e 5. E cantaram como cântico novo. Versículo 3 do capítulo 14. Era como cântico novo. Os cânticos de Sião parecem secos e monótonos aos carnais, mas são sempre novíssimos aos que cantam no Espírito, especialmente no tempo de vitória. Enquanto na terra os seguidores da besta cantam blasfêmias, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Sobe um hino santo nos céus em honra ao Cordeiro. Esse novo cântico é de vitória.
cantado pelos que vieram da grande tribulação. É natural supor-se que, em tal ocasião, o cântico e a música dessa multidão de 144.000 remidos era de grande volume, que o estrondo da sua adoração era como a voz de muitas águas e como a voz de um trovão. Está indicado no versículo 2 do capítulo 14 de Apocalipse. O anjo proclamando o Evangelho eterno. Do versículo 6 a 7 de Apocalipse 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A qual evangelho se refere João? A um só. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 4. É eterno no plano de Deus, desde a fundação do mundo. O mesmo evangelho que aceitamos e nos salvou será suficiente mesmo durante o reinado do próprio Anticristo, quando os homens feitos à imagem de Deus terão de adorar a imagem da besta ou morrer. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 14 e 15. Se a besta conseguir fechar a boca de todos os crentes, os anjos anunciarão o evangelho do céu, porque o evangelho é indispensável. O céu será o púlpito deles e o auditório. Considerará de todo e o auditório consistirá de todas as nações, tribos e línguas. A palavra não pode ser presa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Se o povo de Deus for obrigado a calar, as pedras clamarão. Lucas, capítulo 19, versículo 40. Será imperativo que o evangelho seja pregado, porque levará os homens a abandonarem aos seus deuses falsos para servirem ao verdadeiro. Atos, capítulo 14, versículo 15. Anjo anunciando a queda de Babilônia. Versículo 8 do capítulo 14 de Apocalipse. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Babilônia será destruída sob a 7ª taça. Capítulo 16, versículo 17 e 19. Mas antes, assim como Deus deu oportunidade à ímpia Nínive, Jonas, capítulo 3, na sua graça assim dará oportunidade à Babilônia. Enviará um anjo voando pelo meio do céu para anunciar-lhe a sua sentença. Enviará um anjo voando pelo meio do céu para anunciar a sua sentença. A mesma oportunidade que teve Nínive terá Babilônia, através do anjo que vem voando no meio do céu para anunciar-lhe a sua sentença. O julgamento dos adoradores da besta, versículos de 9 a 12 do capítulo 14 de Apocalipse. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos.
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. A quarta visão é a da contra-ordem divina, ao edito da besta, que os homens não recusassem adorar a imagem sob pena de morte. Capítulo 13, versículo 15 e 16. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 15 e 16. Alguns serão tentados, sem dúvida, a desculpar-se, recebendo a marca na testa, mas não no coração, Porém, mesmo os que receberem o sinal somente na testa serão atormentados com fogo e enxofre, dia e noite, para todo sempre. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. No teatro Iroquois, no teatro Iroquois, em Chicago, no ano de 1903, 800 pessoas morreram num incêndio. Pouco tempo depois, em outro grande auditório, deu-se alarme de fogo. O medo dos espectadores foi tal que a polícia, para evitar outro horripilante desastre, ameaçou matar imediatamente a tiros o primeiro que tentasse sair do seu lugar. Será assim nos dias do reinado do Anticristo. Os sofrimentos da perseguição serão tais que um anjo terá de voar pelo meio do céu, anunciando ao povo do mundo que todos os que não recusarem o sinal da besta serão atormentados no fogo e enxofre dia e noite para todo sempre. A bem-aventurança dos mortos. Versículo 13 do capítulo 14 de Apocalipse. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A mensagem do quarto anjo voando pelo meio do céu tem aplicação a todos os fiéis, em todas as épocas. Contudo, aqui trata-se de uma mensagem especial para encorajar os que recusarem aceitar o sinal da besta, para poupar a sua vida, e morrerão durante a grande tribulação. Será grande o contraste entre os bem-aventurados mortos e os que receberam a marca da besta. Aqueles descansam dos seus trabalhos, estes não têm repouso nem de dia nem de noite. Versículo 11 do capítulo 14 de Apocalipse. Apesar das delícias, o esplendor, o progresso deslumbrante do reino do Anticristo, será muitíssimo melhor reinar com Cristo 1000 anos do que 3 anos e meio com esse super-homem. A ceifa na terra. Versículos 14 a 16 do capítulo 14 de Apocalipse. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice branca. Uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice na mão. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. Lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada.
E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. E é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Alguns comentadores ensinam que a sexta visão refere-se à ceifa de rabisco. O sentido de rabisco, em Levíticos capítulo 19, versículo 9 e 10, querendo dizer, por assim falar, a colheita do resto dos crentes. Rabisco significa o resto dos crentes que ficaram na terra depois da grande colheita ou arrebatamento. A grande colheita é arrebatamento, no caso aqui escrito. E o anjo vem ceifar o rabisco, os que ficaram após o arrebatamento. Eu vou ler de novo, porque realmente é difícil de entender. Eu acredito que isso é difícil de entender a qualquer cristão, a qualquer pessoa que leia o Apocalipse. Alguns comentadores ensinam que a sexta visão refere-se à ceifa de rabisco. Vede o sentido de rabisco em Levíticos 19, capítulo 9 e 10, versículo 9 e 10. Querendo dizer, por assim, falar a colheita do resto dos crentes que ficarão na terra depois da grande colheita ou arrebatamento. Então a grande colheita é o arrebatamento, e depois haverá um rabisco, os que ficarem e serão colhidos pelo anjo que vem com a foice, né? O anjo da foice. Daquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. A vindima da terra, versículo 17 a 20 do capítulo 14 de Apocalipse. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinda da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Joel, capítulo 3, versículo 9 e 16. Isaías, capítulo 63, versículo 1 a 4. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 16. Encontra-se a interpretação desta visão no capítulo 20. No capítulo 20 de Apocalipse, que descreve uma batalha na qual a matança será numa escala tal que a cavalaria andará num mar de sangue.
que se estenderá por 300 quilômetros. Será muitíssimo mais horrenda que a destruição de Jerusalém, no ano 60 a.C., quando, conforme o historiador judaico Joséfo, na cidade inteira correu tanto sangue que o fogo em muitas casas se apagou. Quando, conforme o historiador judaico Joséfo, na cidade inteira correu tanto sangue que o fogo em muitas casas se apagou. Ler Joel, capítulo 3, 9 e 16, Isaías 63, 1, 4, Apocalipse 19, 11 e 16. Encontra-se a interpretação desta visão no versículo 20 do capítulo 14, que descreve uma batalha na qual a matança será numa escala tal que a cavalaria andará num mar de sangue que se estenderá por 300 quilômetros. Será muitíssimo mais horrenda que a destruição de Jerusalém no ano 60 a.C., quando, conforme o historiador judaico Joséfo, na cidade inteira corria tanto sangue que o fogo em muitas casas se apagou. Agradeço a Deus pela leitura deste capítulo 14 de Apocalipse e peço a Deus Todo-Poderoso que ajude a quem lê esse livro entenda e que Deus continue tendo misericórdia de nós e nos livrando de todo o mal e que nós possamos realmente pertencer ao reino de Deus, ao reino do céu. Agradecemos esta leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Deus seja louvado.